A graça e paz, amados. Vamos dar sequência ao estudo da Igreja de Corinto, mas eu gostaria de hoje nós tentarmos aí fazer uma breve análise do que nós já estudamos. E eu gostaria também de, junto com os irmãos, tentar entender um pouco o que aconteceu com a Igreja de Corinto. Mas vamos lá. Vamos orar? Pai, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por esses estudos que têm trazido crescimento para aqueles que assim, ó Deus, querem crescer, Pai. Estamos diante de Ti. Mais uma vez, abre mente e coração para o entendimento da Tua palavra. Obrigado. Amém. Queridos, tem que ser rápido, né? Porque meu celular é um celular simples e ele rapidamente o espaço acaba, né? Mas vamos lá. Queridos, vamos lá. Paulo, quero dar um panorama rápido do que a gente já estudou e sobre a Igreja de Corinto. Paulo foi o primeiro missionário cristão a chegar ali na Grécia. Ele chegou ali da Grécia vindo de Atenas. O interessante é que ele chega a Corinto meio que desanimado, porque em Atenas o seu trabalho havia produzido pouco fruto. O trabalho não havia rendido, enfim, e ele chega ali bem desanimado, né? E a impressão que nós temos é que ele inicia o trabalho em Corinto ali não muito confiante, ele não esperava ali muita coisa, ele estava, enfim, desanimado ali com o que havia acontecido, né, ali em Atenas. E se você for comigo lá em 1 Coríntios, abre lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande temor. Ele diz assim, olha, quando eu cheguei aí, comecei o trabalho aí com vocês, eu cheguei aí meio que em fraqueza, desanimado, em temor e em grande tremor. E ele, quando ele chega em Corinto, ele fica ali em companhia de um casal de judeus, Áquila e Priscila, né? Áquila e Priscila eram cristãos que tinham vindo de Roma, por ordem lá do imperador Cláudio. Ele fez um decreto expulsando ali os judeus ali de Roma e eles chegaram ali em Corinto. E Paulo fica em companhia desse casal. A igreja de Corinto, inclusive, ela teve início na casa deles, na casa de Áquila e Priscila, começou ali. E com o trabalho que começaram a fazer ali, começou a crescer, começou a se desenvolver. E Silas e Timóteo não se demoraram a vir ajudar. E eles chegaram ali em Corinto e chamaram o apóstolo Paulo e falaram: olha, Paulo, nós estamos trazendo boa notícia a respeito da propagação do evangelho ali na Macedônia. Né? Olha, as coisas ali estão caminhando. Né? Aí lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 6 ao 8, Paulo diz assim: vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Quer dizer, Paulo se sente consolado, aquelas boas notícias ali foram boas para ele, foram boas para o trabalho dele, né? E o apóstolo Paulo, agora com forças renovadas, Paulo ele iniciou o seu trabalho com grande intensidade ali em Corinto. Ele vai e começa a trabalhar, começa a desenvolver o ministério ali em Corinto. E ele, quando começa a trabalhar, a pregação do evangelho ali em Corinto trouxe uma série de perseguições. Veja bem, ele começa a desenvolver o ministério. As pessoas começam a se converter, começam a receber a Cristo, e isso trouxe uma enorme perseguição ali. Veja bem, provavelmente Áquila e Priscila correram riscos de morte tentando proteger Paulo. Lá em Romanos capítulo 16, versículo 3 e 4, ele explica isso, ele relata isso. Ele diz no 3 assim, Romanos 16, 3 e 4. Ele diz assim no 3, saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço,
mas também em todas as igrejas dos gentios. Né? Ele disse assim, olha, eu agradeço muito a esse casal, fizeram muito por mim, correram riscos por mim. E veja bem, a revolta com o crescimento da igreja de Corinto, com o trabalho de Paulo, né, trouxe uma revolta grande ali dos judeus. E os judeus pegaram e levaram Paulo para um julgamento perante o precônsul Gaio. Trouxeram Paulo ali e falaram, olha, esse homem aí está pregando o evangelho, né? Está nos atrapalhando aqui. Aí o precônsul diz assim, olha, eu não sou juiz da sua lei, eu não sou juiz da lei dos judeus. E esse homem, ele não cometeu nenhum crime contra os romanos. O que eu tenho de acusar contra ele? Nada. E soltaram o apóstolo. Irmãos, agora Paulo começa a trabalhar com mais liberdade. Paulo começa ali a desenvolver o ministério, a ensinar, a pregar, a discipular. Paulo começa a trabalhar ali, né? E ele fica ali por volta de 18 meses. E esse tempo deu a oportunidade dele desenvolver um ministério mais profundo do que em outros lugares. Trabalhou bastante também em Éfeso, 3 anos. Mas ali ele desenvolveu um ministério bem profundo, né? Ao ponto dele dizer lá em 1 Coríntios 3,6, se quiser dar uma olhadinha, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, eu plantei, eu trabalhei, eu orientei, discipulei, acompanhei, enfim, devido a esse trabalho do apóstolo, com a ajuda dos irmãos que ali chegaram, a igreja em Corinto cresceu. O cristianismo prosperou. A cidade de Corinto, ela se torna ali um dos mais importantes centros da igreja primitiva. Tamanho trabalho desenvolvido ali. Irmãos, foi tremendo o trabalho ali que os irmãos fizeram ali. E foi dali mesmo, dali de Corinto, que ele escreve 3 epístolas, 3 cartas, né? Uma para a igreja, uma para Romanos, né? Romanos, que é atribuída a Paulo, e escreve também 1º e 2º Tessalonicenses dali. Paulo trabalhou bastante ali. Mas o que acontece? Todo trabalho chega ao fim. E chegou o fim, chegou o momento da partida do apóstolo. E quando o apóstolo vai embora, quando o apóstolo parte, chegaram em Corinto outros mestres do Evangelho. Quando o apóstolo Paulo saiu, abriu um espaço e começaram ali a chegar outros mestres do Evangelho, outros no plural, entre os quais destacava um judeu lá, de nome Apolo, homem dotado de eloquência, bom pregador, um homem inteligente. E Priscila e Áquila ajudaram Apolo nesse ministério, a desenvolver o ministério. Depois da saída de Paulo, depois da saída do apóstolo, é interessante como que a igreja de Corinto desceu, como que a igreja de Corinto desceu de forma alarmante quanto ao seu nível moral e espiritual. A igreja ficou moralmente abatida, espiritualmente abatida. Estouraram divisões que foram amargas, terríveis para a igreja, vimos isso. Problemas de ordem doutrinária, o último estudo. E mais uma série de problemas que nós estamos estudando e vamos ver mais para frente. Queridos, amados, a igreja começou a deixar-se influenciar por mestres legalistas que ensinavam de modo contrário a Paulo. É só você ler o capítulo 9 de 1 Coríntios. Corromperam, deteriorou-se as formas cristãs de adoração implantada pelo apóstolo. Até mesmo a participação na ceia do Senhor. Falta de respeito. Perdeu-se o respeito. Na ceia do Senhor as pessoas comiam em excesso. As pessoas se embriagavam. As pessoas negligenciavam os pobres da igreja, que ficavam famintos, muitas vezes esquecidos. Além disso, os crentes de Corinto se mostravam extremamente ativos quanto ao uso de dons. Eles abusavam dos dons.
Eles criaram desordem nos cultos da igreja. É só ver o capítulo 12 e 13. Paulo tem que disciplinar isso. Paulo tem que orientar, disciplinar tudo aquilo. Irmãos, uma bagunça generalizada começou a acontecer na igreja. A gente subia no púlpito, não tinha horário para terminar, não tinha horário para começar. Uma bagunça. Começaram a surgir falsas doutrinas entre eles. Eles toleravam os falsos mestres, principalmente aqueles que pervertiam o ensino acerca da ressurreição, capítulo 15 também já falamos. Esses motivos, isso que acontecia na igreja de Corinto, impeliram, impulsionaram o apóstolo a escrever esta carta que nós estamos estudando, a carta de 1 Coríntios. Paulo ele recebeu as informações de como estava a igreja através da família de Cloé. Está lá no capítulo 1, de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós, que há problemas dentro da igreja. Olha, o que está acontecendo? Está cheio de problemas aí a igreja. E o apóstolo Paulo começa a escrever a carta com o objetivo de colocar ordem, de colocar a igreja novamente nos trilhos. E eu me perguntei, eu estou dando uma corrida, irmãos, que o tempo é curto, e eu me perguntei, o que pode levar uma igreja ao declínio espiritual, uma igreja outrora abençoada, a simplesmente cair? E vocês me conhecem. Quem me conhece sabe que a resposta de uma igreja nessa situação é a falta de estudo bíblico consistente. Amados, quando não há um estudo bíblico consistente, a igreja não cresce, a igreja está aberta a toda sorte de doutrinas, de ventos de doutrinas, porque não há uma consistência bíblica. Quando Paulo saiu, aqueles irmãos que ficaram não mantiveram a consistência bíblica da igreja. E a falta de estudos bíblicos consistentes, a falta de uma liderança cristocêntrica voltada para a palavra, sem concessão nenhuma, voltada para a palavra, leva a igreja a um declínio moral e espiritual. Queridos, pastores e líderes precisam ensinar a palavra. Pastores e líderes precisam ensinar a palavra. Mas veja bem, precisam ensinar a palavra com consistência, sem achismo, sem o eu penso assim, sem misticismos antibíblicos baseados em achismos do homem. Irmãos, misericórdia, é tanta baboseira que eu escutei e escuto nesses meus 87, 30 e quase 33 anos de evangelho. Amados, eu já ouvi sobre plantas criadas por Deus, animais criados por Deus, dizendo que é demoníaca. Eu já escutei de erva de Santa Maria, isso, erva de Santa Maria. O que eu já escutei de espada, como é que é? Espada de São Jorge, né? Aquela palma lá. Eu já escutei disso. E animais. Esses animais é do diabo, você não pode ter uma foto disso, não pode ter, porque isso aí é do diabo. Irmãos, misericórdia. Lá em Gênesis 1:31, a palavra diz, então Deus contemplou toda a sua criação e eis que tudo era muito bom. Aquilo que Deus criou era bom. Eu já ouvi falar de Disney, Teletubbies, desenho do Chaves, Branca de Neve, Pica-Pau, até o Pica-Pau. E mais umas centenas de desenhos, é impressionante. Todo ano é a mesma coisa. Árvore de Natal, Páscoa, festa junina, enfim. É a mesma coisa. Amados, tanta coisa para aprender da Bíblia. A igreja de Corinto foi dando ouvidos a toda sorte de papagaiadas.
falsos mestres entraram e começaram a ensinar um monte de tranqueira dentro da igreja, menos a palavra. Queridos, tem tanta coisa para aprender na Bíblia, tanta coisa para se ensinar, e pastores e líderes gastam tempo com papagaiada sem fim, repetindo as mesmas histórias todos os anos. Eu acho que é porque não tem uma outra palavra para ensinar. 1 João 5,19 diz assim, pastor Márcio está falando um monte de abobrinha. 1 João 5,19 diz assim, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O mundo jaz no maligno, irmão. Esse sistema jaz no maligno. Agora precisamos de aprender a palavra de Deus, porque o que vai dar força nos dias ruins são a palavra de Deus, não é o Teletubbies, não é Disney, não é esse monte de papagaiada que se pronuncia por aí. Presta atenção. O que te fortalece nos dias ruins é a palavra de Deus aqui dentro e aqui no coração. O que pode levar uma igreja ao declínio espiritual, uma igreja outrora abençoada, como era a igreja de Corinto, a falta de estudos bíblicos consistentes. Agora, tem muita igreja que tem bons estudos. Pastores e líderes voltados para o ensino bíblico, voltados para boas pregações. Mas tem muitos irmãos que vão para a igreja. Ouvem, mas não entra na mente. Dão glória a Deus, aleluia, de forma automática. Mas se você lembrar na segunda-feira sobre o que foi pregado, vai ser difícil, hein? E hoje vivemos momentos interessantes. Momentos em que não estamos presentes no culto, temos que fazer lives, temos que fazer gravações, enfim. Irmãos, com que tristeza eu pude detectar que lives poucos irmãos assistem. Tem um pastor, amigo da gente, lá de Mauá, próximo de 300 membros tem a igreja dele, tem 50 pessoas na live que ele faz. Outro amigo da gente, 150 pessoas na igreja, 26 assistem, eu vi, entrei na live deles, 26 pessoas assistindo o culto. Que absurdo, que absurdo. Amados, pregações que nós gravamos, que pastores dedicados gastam tempo, e que tempo, irmão? Estou indo para a terceira gravação já aqui, né? Gasta-se tempo com o objetivo de levar a palavra de Deus, a palavra consistente para os irmãos. Nos desdobramos, os pastores, líderes têm se desdobrado, eu tenho visto isso pela internet, com o objetivo de levar os irmãos a uma intimidade maior com Deus. E cadê os irmãos para assistirem? Eu entendo que foi isso que aconteceu com a igreja de Corinto, com a saída de Paulo. Começaram a permitir preceitos humanos na igreja, e o misticismo, o preceito humano, isso interessa mais do que a palavra propriamente dita. Porque a palavra vai mexer com o meu íntimo, com a transformação da minha vida. Queridos, a falta de palavra, a falta de ensinamento bíblico, presta atenção no que eu estou te dizendo, ela faz com que o coração endureça, ela faz com que o coração não deixe penetrar. O coração endurece quando não há palavra. E quando não há palavra, o coração endurece, começa as concessões, começa o isso não tem problema. De novo, tinha irmãos na igreja de Corinto que se embriagavam. Começamos a abrir concessões para dentro de casa, trazer coisas que desagradam ao Senhor. Estamos preocupados com o Teletubbies, com o Pica-Pau, com mais um monte de baboseira, mas o que importa? Não estamos. Permitimos a licenciosidade, a imoralidade, a devassidão entrar dentro da igreja. Olhe para a tua igreja. Olhe para a igreja que você já frequentou, que você já foi, que você... Todas as igrejas têm caso de traições, enfim. A falta de estudo bíblico produz pecado. Produz vontade de fazer aquilo que desagrada a Deus. Eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele diz: ó insensatos Gálatas,
Ele diz assim também: fico maravilhado, fico abismado de como vocês passaram do Evangelho verdadeiro para isso. Falta de estudo bíblico, coração duro, que não permite que o Evangelho entre. A palavra está chata, a palavra está cumprida. Deus tem misericórdia de nós. Abra sua mente e o seu coração para aquilo que Deus tem para falar para você. Vamos orar. Baixe tua cabeça. Pode ser que corte, que está acabando o meu tempo. Pai, nós te louvamos. Te damos graças pelo privilégio de ouvir a tua palavra. Abre mente e coração para para que isso possa entrar no nosso peito, fazer morada. Que saibamos compreender que o Senhor tem grandes coisas para nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, amados. Amanhã entramos novamente com os estudos de 1 Coríntios. Vamos falar um pouquinho sobre a imoralidade de Corinto.